Olá, bom dia, hoje é dia 30 de outubro, quinta-feira, e eu tô aqui com a minha caneca já da Bloomberg Linha para começar o dia bem informado com vocês. Já deixei minha caneca aqui do lado e hoje o episódio tá com cheiro de soja e diplomacia. Nos Estados Unidos, o Senado aprovou, por uma margem bem apertada, o fim das tarifas criadas por Donald Trump e o Brasil. Quer dizer então que não tem mais tarifa no Brasil? Não. Vamos entender isso hoje. E ao mesmo tempo, do outro lado do Pacífico, a China resolveu voltar a comprar soja dos Estados Unidos, pela primeira vez nessa temporada. Lembra que a gente falou no último episódio dessa treta envolvendo soja? Pois é, coincidência? Talvez não. Esses dois movimentos mostram que a geopolítica do comércio está fervendo de novo, e que Trump anda bem ocupado tentando reposicionar os Estados Unidos no mapa das exportações. De um lado, os senadores republicanos se rebelaram contra o presidente americano, votando com os democratas para suspender tarifas que atrapalhavam o Brasil. E do outro lado, a China parece dar o primeiro passo para um acordo comercial mais amplo com Washington, justamente no momento em que Trump e Xi Jinping se preparam aí para se encontrar. E o Brasil, claro, está no meio dessa história, porque se os americanos e chineses voltarem a se entender, o impacto vai direto no nosso agronegócio, especialmente na soja, onde o Brasil hoje domina o jogo. Então, a gente explica como que esses dois episódios estão conectados, o que pode mudar para o Brasil, para a gente, e por que o campo virou palco da política internacional mais uma vez. Lembrando só que temos um perfil no Instagram agora dedicado ao podcast, onde você vai conferir notícias que não cabem aqui no podcast, bastidores do programa e também cortes do programa, tá bom? Todo dia tem conteúdo novo, vou deixar o link aqui na descrição, é só você seguir lá também no Instagram. Agora bora pro episódio. Este episódio da Estratégia do Dia é oferecido pela Senior Sistemas. Com mais de 3.400 colaboradores e mais de 116 canais de distribuição, além de operações internacionais em diversos países, a Senior Sistemas se destaca no mercado com IA generativa para softwares de gestão, sendo este um grande diferencial em soluções em ERP. Saiba mais sobre IA generativa e como ela pode ajudar os softwares de gestão na entrevista no final do episódio. Imagina a cena. 5 senadores republicanos dos Estados Unidos acordam e decidem, sabe o que seria divertido hoje? Deixar o Trump nervoso. E pior que foi mais ou menos isso que aconteceu essa semana. 5 deles se juntaram aos democratas para aprovar uma lei que cancela as tarifas criadas por Donald Trump sobre o Brasil. Aquelas tarifas ali que ele tinha imposto lá atrás no meio da guerra comercial que ele mesmo inventou. E detalhe, essa votação aconteceu 3 dias depois da primeira reunião entre Trump e Lula lá na Ásia. Então sim, o timing é digno de novela política internacional. O resultado do Senado foi apertado, 52 votos a favor do fim das tarifas contra 48 que queriam manter tudo como estava. Mas calma, não é porque o Senado votou que as tarifas vão acabar amanhã. Como é de se esperar, ainda falta a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovar a mesma medida, e até agora eles não pareceram muito animados com essa ideia. E olha, sinceramente, mesmo que passe, o presidente quase com certeza vai vetar. Ou seja, o fim das tarifas está muito longe. Mas essa votação serviu para mostrar uma coisa. O Partido Republicano está com rachaduras internas. Analistas do governo americano estão chamando isso de fraturas na unidade. Ou traduzindo para o que realmente está acontecendo, tá rolando uma treta no grupo de WhatsApp republicano. Agora, o curioso é que essas tarifas sobre o Brasil sempre foram meio estranhas, né? Os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil, ou seja, eles vendem mais pra gente do que compram. Então, teria algum motivo para essas tarifas? Aplicar a sanção comercial contra um parceiro que te dá lucro não faz muito sentido econômico. Mas para Trump, tarifas são tipo aquele molho de pimenta que tem pessoas que colocam em tudo, mesmo que não combine. É mais ou menos isso. Os críticos dizem que ele usou essas tarifas mais para fazer política do que para resolver problemas de comércio, especialmente porque lá atrás Trump vivia atacando o governo brasileiro, tudo porque o Lula, segundo ele, estava perseguindo justamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, claro, é amigo de longa data de Trump, o que explica muita coisa. Mas olha só como o mundo gira. Agora Trump e Lula estão se reaproximando. Na reunião da APEC na Malásia, no domingo, dia 26, os dois tiveram uma conversa que Lula descreveu como surpreendentemente boa. Palavras dele. O próprio Lula disse no começo da semana que está otimista e que acredita que o relacionamento tenso entre os dois países está bem perto de ser resolvido. Ou seja, talvez nem precise de lei nova para acabar com o conflito comercial. Bastaria só ali um aperto de mão e algumas promessas de acordos muito bons.
como Trump mesmo disse. E essa foi só a primeira votação sobre tarifas brasileiras no Senado. Mais cedo nesse ano, o Senado já tinha votado para acabar com tarifas sobre o Canadá, e essa passou por pouco também. Mas quando aí tentaram eliminar todas as tarifas globais impostas por Trump, aí o negócio empacou. A Câmara, por sua vez, ainda não votou nenhuma dessas resoluções, e para completar a semana intensa no Congresso americano, os senadores ainda devem votar outras medidas para limitar os poderes de emergência que Trump usou para impor tarifas não só ao Brasil e Canadá, mas claro ao resto do mundo também. Então, para recapitular, 5 republicanos desafiaram Trump, o Senado votou para acabar com as tarifas sobre o Brasil, a Câmara ainda vai decidir e Lula e Trump agora estão em clima de reconciliação diplomática. É tipo quando um casal briga, bloqueia o outro, mas depois se reencontra e diz: vamos tentar de novo, mas sem tarifas dessa vez? E falando em casal, olha só quem voltou a conversar: Estados Unidos e China, o casal mais instável do comércio global. E o sinal de reconciliação veio por onde? Pela soja. A China então comprou 2 cargas de soja dos Estados Unidos, as primeiras da temporada. Lembra que eu tinha falado no episódio anterior que eles não tinham comprado nada ainda? Pois é. A história mudou. Isso pode ser o pontapé de um acordo comercial maior entre as 2 maiores economias do mundo, que deve ser fechado ainda nessa semana. Então, essas remessas estão reservadas para embarque e é possível entrega ainda esse ano, segundo fontes que preferiram não se identificar. Provavelmente para não tomar bronca no grupo de WeChat ali do Ministério do Comércio. Mas o pano de fundo é bem maior que 2 carguinhas de soja, tá? No fim de semana, em uma reunião na Malásia, autoridades americanas e chinesas chegaram a um acordo quadro, que é um rascunho aí de paz econômica. Isso para abrir caminho para que Donald Trump e Xi Jinping finalizem um acordo oficial de comércio mais amplo. Os dois devem se encontrar hoje, e esse acordo, se sair, pode reverter um monte de tarifas, taxas também e restrições de exportação que vinham sendo ameaçadas nas últimas semanas. Ou seja, menos guerra comercial, mais negócios. E como eu disse, até agora a China vinha evitando comprar a soja dos Estados Unidos, usaram o grão aí como arma diplomática, uma espécie de sanção da fazenda. Em vez disso, os chineses passaram a comprar soja da América do Sul, especialmente do Brasil, em quantidades recordes, inclusive. E para entender o tamanho dessa história, dá para olhar esse gráfico aqui, que mostra as compras de soja dos Estados Unidos pela China ao longo dos anos. Dá para ver que entre 2016 e 2017 o gráfico começa lá em cima, bem alto, as barras estão ali na casa dos 13 a 15 milhões de toneladas, ou seja, o comércio estava bombando, mas aí chega 2018 e vem a primeira grande treta, a guerra comercial entre Estados Unidos e China do primeiro mandato Trump. Daí o gráfico despenca de vez. A barra de 2018 é quase que uma linha. Foi quando a China praticamente parou de comprar soja americana, usando o grão como arma de negociação contra o governo Trump. Depois disso, dá para ver uma recuperação parcial ali em 2020 e 2021, quando os dois países assinaram o chamado Acordo de Fase 1. As compras voltaram a subir, chegando de novo perto dos 15 milhões de toneladas. Mas o ritmo ali não durou muito. De 2022 para frente, as barras começaram a cair de novo, e em 2024 e 2025 o número está quase zerado mais uma vez. Ou seja, nessa temporada a China praticamente não comprou soja dos Estados Unidos. E é justamente por isso que a notícia das 2 novas cargas compradas agora chama tanta atenção. É o primeiro sinal ali de que esse fluxo pode estar voltando, principalmente com o acordo comercial que está sendo costurado entre Trump e Xi Jinping. Mas olha, caro ouvinte, essa estratégia também tem o seu preço. Além de pagar mais caro, os chineses ficam à mercê do clima daqui, que nem sempre ajuda. Segundo o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, o país asiático deve fazer compras substanciais de soja depois que os negociadores acertaram vários pontos de atrito no fim de semana. Então, se esse acordo for mesmo fechado, ele pode reviver um comércio que movimentou mais de 12 bilhões de dólares no ano passado e recolocar os agricultores americanos no jogo depois de anos e anos de aperto financeiro. E o mercado reagiu, é claro, ele gostou, ficou feliz, mas com um pé atrás. Chris Nicolau, gerente de uma empresa australiana chamada Advantage Grain, resumiu bem. Ele disse assim, abre aspas, é uma boa notícia, mas o mercado quer ver os detalhes. Fecha aspas. Ou seja, ninguém vai sair pulando de alegria antes de saber quanto e quando a China vai comprar de fato. Mesmo assim, o otimismo já foi o bastante para empurrar os preços da soja em Chicago para cima. Mas ainda há cautela. Ninguém sabe se a China vai se comprometer com volumes fixos de soja americana, e nem como o acordo seria colocado em prática. Outro ponto que vale mencionar é que mesmo que as tarifas voltem aos níveis anteriores à guerra comercial, as esmagadoras chinesas, que são aquelas empresas que processam soja em farelo e óleo,
talvez não consigam lucrar tanto com o grão americano. O preço do farelo de soja na China continua fraco e o país ainda tenta se recuperar economicamente, o que reduz o apetite por ração e alimentos. Além disso, Pequim continua com uma estratégia de longo prazo de diversificar fornecedores para não depender tanto ali dos Estados Unidos. Ou seja, o namoro entre os dois países pode até recomeçar, mas com um contrato de relacionamento aberto. E isso tem efeitos colaterais. Sim, senhor. Se as compras voltarem com força, isso pode até abaixar os custos da soja na China, o que é bom para a indústria local. Mas também pode gerar o efeito contrário, porque com mais soja americana chegando de uma vez, os preços dos produtos processados podem cair demais. E o impacto se estende a outros grãos. As exportações americanas de milho e trigo para a China também despencaram. Praticamente a zero, porque Pequim vem restringindo importações para proteger seus próprios agricultores. Então, no fim das contas, os traders seguem bem atentos mesmo, e um pouco nervosos. Tanto que, apesar de toda a empolgação com um possível acordo, os futuros da soja em Chicago caíram 0,7%, fechando em $10,88 por bushel, segundo dados das 5 horas de ontem em Singapura. Ou seja, o mercado está animado, mas não está apaixonado ainda. Eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Daiane Pinotti. E bora ler aqui alguns comentários do episódio passado. Eu tinha perguntado o que vocês acham sobre essa história de trabalho remoto ser algo tão polêmico para o JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos. E vocês responderam. A Isabel diz: acredito fielmente que essa dificuldade do desenvolvimento das novas gerações de trabalhadores tem uma grande relação com a essência da geração. As gerações passadas tinham como foco único da vida o ganho de poder aquisitivo e poder. Já as novas gerações têm se inclinado para o desenvolvimento pessoal e a qualidade de vida fora do trabalho. Faz sentido esse comentário da Isabel. Vocês concordam com isso? Tati Passos diz: como bancária que se desloca para trabalhar remoto, estar em home office é óbvio e não vejo diferença de produção. Mas já percebi que isso não funciona com a geração mais nova, isso é fato. A Tati já concorda ali com o CEO do banco. E por fim, Victor Oliveira comentou: acabei de ouvir uma palestra do diretor comercial do Spotify e uma de suas falas é de que as pessoas de uma equipe devem ter autonomia para decidir trabalhar onde preferir e flexibilidade de horários. Isso é essencial para um modelo de negócios que busca a agilidade de manter competitividade no mercado. Interessante, a Spotify é uma das empresas mais conhecidas realmente por defender o trabalho remoto e a liberdade de escolha. Então, legal que você viu uma palestra do diretor comercial deles. E, gente, fico por aqui, muito obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo episódio. Big beijo! Este segmento da estratégia das marcas é oferecido pela Senior Sistemas. Com mais de 3.400 colaboradores e mais de 160 canais de distribuição, além de operações internacionais em diversos países, a Senior Sistemas se destaca no mercado com a IA generativa para softwares de gestão, sendo este um grande diferencial em soluções em ERP. Nossa conversa hoje sobre IA generativa e como ela pode ajudar os softwares de gestão é com a Jéssica Ariane, Head Executiva de Produto HCM na Senior Sistemas. Bom, a Senior já é reconhecida fortemente no mercado brasileiro, né, em relação à tecnologia ERP. O nosso objetivo é, neste momento, a gente continuar saindo na frente com a capacidade da inteligência artificial, manter esse movimento que a gente vem fazendo. Então, temos uma estrutura robusta de pesquisa, inovação, tecnologia, olhando para esse cenário onde a gente vai trazer cada vez mais capacidades de inteligência artificial, pensando em amplificar a operação dos nossos clientes, através do uso de AI e de toda a estrutura de dados que a gente já oferece dentro da nossa plataforma. Há uma questão que tem sido um insight para nós é o quanto que o software ele vai ser cada vez mais inteligente e conversacional. Então, a gente está trazendo isso para dentro das nossas soluções. Dentro do HCM, por exemplo, a gente já tem uma interface de transcrição de informações ali para gerar as informações que vão para dentro do software. Então, a inteligência artificial vai ser cada vez mais um diferencial competitivo
para a Sênior. Outro ponto importante de alavanca de crescimento é o mercado internacional, então a Sênior já tem uma operação na América Latina e nós vamos potencializar ainda mais a escala dos nossos negócios na América Latina, mas não está distante também outros mercados que a gente vai abranger nos próximos anos. E principalmente todo esse ecossistema integrado que a gente tem no nosso portfólio em nuvem, marketplace com parceiros e canais e todas as informações e ativos que as nossas soluções já fornecem para os nossos clientes. Então, acho que esses são os três principais focos, né, que a Sênior tem, além de uma estrutura que a gente está começando com novos negócios na parte financeira. Então, a gente tem a Wipo, que é um novo negócio que nasceu aqui dentro da Sênior, que é a nossa solução financeira para os colaboradores dos nossos clientes, e também a Sênior Capital, que são soluções financeiras aí para as empresas, para os nossos clientes, são pilares fundamentais para o nosso crescimento e para os próximos anos.